Você já se perguntou por que os judeus não comem carne de porco, mas os cristãos comem sem problema nenhum? Essa diferença tem raízes profundas na Bíblia e revela uma transformação espiritual que mudou tudo com a chegada de Jesus. Fique até o final desse vídeo para descobrir o que realmente está por trás dessa mudança. Não se esqueça de deixar o seu like e se você gosta de aprender sobre a palavra de Deus, se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificações. Dessa forma, você não vai perder mais nenhum vídeo. Desde quando o povo de Israel estava no deserto, Deus estabeleceu leis e normas para guiar o povo. Entre essas leis, a proibição de comer carne de porco se destacou como uma das mais respeitadas pelos judeus. Mas por que essa proibição existia? E por que o cristianismo não manteve essa restrição? Vamos para a palavra de Deus para entendermos. No Antigo Testamento, encontramos a orientação clara sobre os alimentos permitidos e proibidos para o povo de Israel que Deus deu através de Moisés. É proibido comer carne de porco. Para vocês, o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem mortos. Todos eles são impuros. Essa mesma regra também é reforçada em Deuteronômio, pois vocês são povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, ele os escolheu para serem somente dele. A proibição do porco estava ligada à pureza e à separação do povo de Deus. Comer certos alimentos considerados imundos representava contaminação espiritual e afastamento da santidade exigida por Deus. Mas além do aspecto espiritual, existiam razões práticas. O porco era um animal que se alimentava de restos e vivia em condições insalubres. A carne poderia trazer doenças. Em um contexto de clima quente e condições sanitárias precárias, essa proibição protegia a saúde do povo. As condições climáticas extremas do Oriente Médio, especialmente para o povo que passou décadas no deserto, tornavam ainda mais difícil conservar os alimentos e garantir que as carnes fossem preparadas com segurança. O calor excessivo acelerava a decomposição dos alimentos. E a carne de porco era ainda mais sensível a contaminações. Não existia refrigeração e as doenças e outras infecções por parasitas podiam se espalhar rapidamente, colocando em risco a vida das pessoas. Mas também reduzir essa lei apenas a uma questão de saúde seria superficial. A principal questão estava na santidade. O povo de Israel era chamado a ser diferente, separado para Deus. Por isso, deveriam obedecer a Deus em tudo. Com a vinda de Jesus, algo novo aconteceu. Ele cumpriu a lei e inaugurou uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Esse novo pacto trouxe um entendimento mais profundo sobre a verdadeira pureza espiritual. Em Marcos, capítulo 7, versículos 18 e 19, Jesus disse: "Vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo." Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Essa afirmação foi revolucionária. O foco deixou de ser as práticas exteriores e passou a ser a transformação do coração. Jesus ensinou que a santidade não está no que se come ou nas regras e rituais, mas na condição interior da pessoa. Assim, as leis cerimoniais, incluindo as restrições sobre alimentos, ganharam um novo significado à luz da graça e da fé em Cristo. Esse ensinamento se fortalece ainda mais com a visão do apóstolo Pedro em Atos. Depois ouvi uma voz que me dizia: "Pedro, levante-se, mate e coma." Eu respondi: "Isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura." Então a voz falou de novo do céu: "Não chame de impuro aquilo que Deus purificou." Essa visão de Pedro não se referia apenas à comida, mas à aceitação dos gentios. Deus estava mostrando que a salvação era para todos, não apenas para os judeus. As regras alimentares que separavam povos e culturas não tinham mais lugar na nova aliança em Cristo. O apóstolo Paulo enfatizou que,
Em Cristo, a relação com Deus é fundamentada na graça e na fé, e não mais nas regras alimentares. O foco é a transformação do coração e a busca por justiça, paz e comunhão com Deus. Em Romanos, capítulo 14, versículo 17, Paulo resume esse princípio. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Além disso, em sua carta aos Colossenses, Paulo reforça que essas leis sobre comida do Antigo Testamento eram sombras do que haveria de vir, apontando para Cristo. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Esses ensinamentos da palavra do Senhor revelam que para o cristão, o que realmente importa não é o que se come ou se deixa de comer, mas sim viver em comunhão com Deus, guiado pela fé e pela graça. A proibição do consumo de carne de porco, que por séculos foi um sinal de obediência e santidade para o povo de Israel, se revelou como uma parte de um plano maior. Ela apontava para algo mais profundo, a necessidade da pureza espiritual e da comunhão com Deus. Com a vinda de Jesus, essa busca por santidade foi redirecionada do exterior para o interior, do prato para o nosso coração. Hoje, para o cristão, a verdadeira pureza não se define pelo que se come, mas pela transformação que acontece no interior, pela fé em Cristo. Comer ou não comer carne de porco se torna secundário diante da essência da nova aliança, que é viver em amor, justiça e graça, refletindo o caráter de Cristo no mundo.